Muito boa tarde a todos. Estou de volta agora com vocês, agora a dar continuidade àquilo que eu falei há pouco sobre o Reencontra a Tua Essência. Hoje vou aproveitar o dia para falar um pouco sobre cada módulo, quase como se fosse um mini curso que eu estivesse aqui a partilhar, ou uma introdução, se assim o quiserem. Eu estou neste momento também a partilhar a tela do Classroom, onde eu tenho alojado o curso neste momento para partilhar a vocês. Se estão a chegar agora, vou pedir que vejam o último vídeo que fiz com a apresentação do curso Reencontra a Tua Essência 2024, onde falo um pouco sobre o que é ser terapeuta de desenvolvimento humano, o que é o Reencontra, como é que foi criado o método, a minha forma de atuação, porque eu acho que vai-vos ajudar também a fazer uma integração daquilo que eu irei falar agora. Então, eu neste momento, eu vou aqui apresentar o primeiro módulo, vou falar aqui um pouco sobre o primeiro módulo. Mas antes disso, deixa-me só aqui ver, deixa-me só aqui chegar. É muita informação mesmo que esta plataforma tem. Ok. Chegamos então aqui ao primeiro módulo. Okay. Como eu tinha partilhado com vocês no vídeo anterior, a plataforma diz a introdução, onde diz aqui os conteúdos programáticos do primeiro módulo, os livros que estão associados para lerem a este primeiro módulo, os vídeos que fazem parte do processo de crescimento. Vocês aqui também conseguem os vídeos que são necessários ou que são associados para verem associados a este módulo. Então tem sim toda a informação muito bem dividida para que possam iniciar então o vosso estudo. Então, o primeiro módulo, nós no primeiro módulo abordamos o que é a egrégora Reencontra a Tua Essência. A egrégora Reencontra a Tua Essência, daquilo que eu falei com vocês no módulo anterior, tem muito a ver com o viver bem verdade. O que é o regresso à essência? O regresso à essência não é colocarmos uma formatação de algo que não somos, mas achamos que temos que ser. Nós tentamos sair da formatação matéria do trabalho, o trabalho que temos que ter, ou porque achávamos que tínhamos que ter, ou porque alguém nos disse, ou a relação amorosa, ou a forma de viver, para irmos muitas vezes para uma outra formatação espiritual. A egrégora Reencontra a Tua Essência e quase todos os alunos que mergulharam neste percurso foram buscar uma coisa que foi viver em verdade. Esta é a minha verdade, é tirar estas máscaras, ficar totalmente nu perante a vida, sabendo que, antemão, se eu quiser utilizar aquela máscara, porque é necessário no meu trabalho, lidar com os meus pais, eu sei que não é a minha essência que se está a manifestar, mas é a minha máscara que está a ser colocada naquele momento para aquela situação. Então aqui é, quando eu utilizo esta máscara, que pode ser necessária, eu vou utilizá-la de uma forma mais consciente. A egrégora do Reencontra acabou por ter bastante força, porque muitos dos alunos acabaram por não ir buscar um caminho que é by the book, né, igual ao que toda a gente faz, mas um caminho que obrigue a cada um deles a ir buscar a sua autenticidade. E, na realidade, aquilo que tem a mais alta frequência é nós trilharmos o nosso próprio caminho. Nós nascemos com ADN único, ok? O que está gravado nas nossas mãos, a nossa identidade digital, tudo isto é único, não há algo retido. Então, o Reencontra a Tua Essência obriga-nos que não haja uma competição de eu agora fiz isto, eu agora conquistei isto. Não, mas é os meus sonhos. Há um facto curioso que também aconteceu, que eu verifiquei muito nos alunos, que eram alunos que tiravam o curso achando que iriam ser terapeutas e que durante o processo acabaram por verificarem ou terem a noção de algo que tinham guardado dentro quando nós chegamos ao módulo da cocriação e descobriram uma outra coisa que fizeram e criaram até projetos magníficos porque foram buscar aquilo que estava realmente na essência e não aquilo que era tal sair da formatação para ir para outra formatação. Então,
A ativação do Gregor do Reencontrar a Tua Essência, se tivermos que a resumir, é colocarmos a nossa verdade, a nossa autenticidade ao serviço da vida, mas da nossa vida. Ativações de cura e elevação espiritual. Isto é o quê? Claro que existem, e no manual também encontram isto, claro que existe uma série de técnicas, o Ho'oponopono, as meditações bioneurais, sofágio, várias técnicas FTC, técnicas de programação neurolinguística, claro que sim, existe uma série de técnicas de ativação de cura. Neste caso, no Reencontra, aquilo que eu procuro, entre aspas, ou aquilo que eu peço aos meus alunos, é que eles encontrem a sua ativação de cura, aonde é que conseguem fazer a sua elevação espiritual. E pode ser algo como fazer uma caminhada na praia, dançar de uma forma rock and roll, porque apetece-me dançar e pôr o meu corpo. Pode ser tirar 1 hora para ler um livro sem estar a ser interrompido por ninguém. Pode ser alguém agarrar com mochila às costas e ir viajar. Ou seja, nós quando mergulhamos neste processo de elevação espiritual e de cura é que coisas é que eu faria para alimentar o meu tanque interno de saúde e de bem-estar e que me fazem colocar numa mais alta vibração. Porquê? Porque nós temos uma série de formatações. Faz isto, faz aquilo, faz isto. Então nós parece que somos uns robôs. Não, agora eu vou ter que fazer isto, agora vou ter que meditar, agora eu vou ter que isto. Claro que isso é importante, se fizer sentido. Okay? Se não fizer sentido, e se fizer sentido aquela pessoa dizer assim, Andrei, eu adoro dançar uma música livre, não interessa. Então, se essa é a tua verdade, e se é aqui que tu sentes a tua mais alta frequência vibracional, então faz. A minha, Andreia, é fazer bolos. Então faz, para ti, para os outros, vende para fora, o que for. Nós vivemos num mundo que é muito difícil nós sermos egoístas fazendo coisas que nós gostamos. Parece que fica mal. Eu agora quero tirar 1 hora para mim, para ler um livro, sem estar a ser... que alguém me deixe aqui em paz. E nós acabamos por esvaziar o nosso tanque com situações para o outro. Eu tenho que estar para o outro, eu tenho que estar para o outro. E quando nós estamos completamente vazios, em que a nossa vibração está em baixo. E normalmente nós só procuramos um trabalho de autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal quando a nossa vibração está em baixo. Raramente alguém que esteja bem vai procurar alguma coisa. Pode procurar no sentido de aprofundar, mas para quem está numa fase inicial, normalmente a vibração está em baixo. E o que aqui se propõe é a própria pessoa, terapeuta / cliente, e encontrarem aquilo que a pessoa gosta de fazer, que gosta realmente de fazer. Eu adoro sair com as minhas amigas e vermos um filme para rir. Ótimo. Então é quase como se passássemos essa receita mágica para elevar todos os dias um bocadinho, meia hora, 1 hora, todos os dias, de algo que faz com que aquela pessoa aumente a sua frequência. Outra das coisas que nós propomos durante este percurso, aqui no Classroom encontram, que é uma lista de perguntas de desenvolvimento humano, que é entendermos quem somos nós. Quem sou eu, este corpo? Quem é o meu espírito? Quem é a minha alma? Qual é que é o meu processo divino, que é visto num bom mapa astral ou até mesmo nas mãos? O que é o meu ego? Foram as máscaras que eu fui criando porque houve necessidades emocionais que não foram atendidas quando era criança e durante a minha vida e que eu as coloco. Então, este caminho de reencontrar quem eu sou obriga-me a desconstruir tudo aquilo que eu achava que era. Por exemplo, é muito comum, agora estou a falar nas mulheres, é muito comum, hoje em dia, encontrar muitas mulheres que chegam aos meus cursos como a guerreira, eu faço, eu luto, eu aconteço, e na realidade a essência delas é umas meninas sedentas de amor e de carinho e que só pedem ali um colo. Mas, como foram educadas naquele sentido de faz, vai, avança, elas acabaram por criar esta máscara e depois a essência não era aquela. A mesma coisa é válida também para os homens. Há homens que são extremamente sensíveis, que choram porque se emocionam, etc. Mas que foram criados com... Os meninos não choram, não podes chorar, não podes isto, não podes aquilo. E eles acabam por perder quem é que são. Então, quando nós mergulhamos, e este trabalho é sempre pessoal e intransmissível. Porquê? O outro pode ter uma projeção não, pode ter uma visão dele para mim,
É a sua visão, é a sua opinião, é aquilo que ele acha ou aquilo que ele vê em mim. E normalmente nós sabemos no outro aquilo que está em nós, trabalho de lado de sombra. Existe aquilo que o outro vê em mim, existe aquilo que eu quero mostrar e existe, na realidade, aquilo que eu sou, que é a minha essência. Quando normalmente nós começamos este caminho, por norma, nós não sabemos qual é a nossa essência. Nós colocamos tantas máscaras para sermos aceitos na sociedade que se torna difícil de olhar e dizer assim, eu sou assim, ok? Eu sou assim, na minha realidade eu quero ser assim. Um exemplo, uma mulher que passou a vida inteira toda a querer ser super independente e não depende de ninguém, e a guerreira, como agora existe muito, ela encontrar um parceiro e que diga, olha, eu neste momento já não quero ter mais esta capa de guerreira, eu agora neste momento quero ser cuidada, quero ser nutrida. Baixar esta guarda às vezes não é fácil, ok? Então, este quem somos nós, a alma, o meu projeto divino, o meu ego, a minha essência, é extremamente importante. Eu digo que, por exemplo, quando eu fizer o meu primeiro mapa astral, em que eu vinha na área de marketing, na área de eventos, não tinha nada a ver com isto, vinha de uma família altamente disfuncional, e a primeira vez que me fizeram a leitura do mapa kármico, no mapa astral, disseram que em termos kármicos eu vinha para trabalhar famílias, e eu desatei-me a rir, e eu disse, não, está enganado, não venho para trabalhar famílias, nada, porque eu não tenho isso, eu desdenhei daquilo que me estava a ser dito. E a pessoa disse uma coisa muito interessante, que foi, ela perguntou-me assim, André, diga-me lá qual é que foram os seus 2 primeiros trabalhos. E eu disse, olha, o meu primeiro trabalho foi no ramo imobiliário. E a pessoa, com muita tranquilidade, disse assim, que interessante. Ou seja, ajudava as pessoas a criar um lar, ajudava as pessoas a encontrar um lar. E eu, sim. Então, e o seu último trabalho? E eu, olha, o meu último trabalho era a organização de eventos na área dos casamentos. E ela, que interessante. Então, trabalhava com o início de uma família que se estava a criar. E eu fiquei a olhar para aquilo e disse, vocês... É verdade, eu já estava a trabalhar com família, só que a minha visão de família não era aquilo. Claro que hoje o meu grande volume de trabalho tem a ver com a área da terapia familiar sistémica, mas na altura, quando isto me foi dito que estava no meu mapa kármico, eu desdenhei, eu não estava a ver. Porquê? Porque eu não estava preparada para ver aquela informação. Claro que existem situações no meu mapa que foram ditos e que eu na altura não quis ver. Eu disse, não sinto que é por aqui, não acho que seja por aqui. E até encontrar o caminho, nós encontramos sempre, o caminho está lá e nós podemos demorar mais tempo, poderemos fazer atalhos, mas o caminho tem sempre que ser feito. Então este momento de desconstruir, que era tirar aquelas capas todas, saber o que era a minha essência, saber o que era o mapa, era extremamente importante. Isto é uma das coisas que eu sugiro sempre a todos os meus alunos, que, se possível, façam um bom mapa astral. Os meus mapas astrais eu fiz com o professor José Medeiros de Mafras, é uma pessoa com alguma idade. Já fiz vários, mas realmente aquilo foi muito, muito completo, passa a publicidade, porque ele vê também a parte cabalística, vê também a leitura das mãos, há ali uma série de informação, mas que me ajudou muito a direcionar os caminhos da minha vida, os meus passos, que é, ok, eu sei que aquilo está no meu caminho, eu sei que vou ter que construir, e eu posso naquele momento não o fazer, mas é como se tivesse a receber. Eu acho que um bom mapa astrológico ajuda-nos a ter a noção do mapa da nossa vida. E depois é olhar e dizer assim, quais são aquilo que são as capas que me dá jeito a as manter e aquilo que é realmente a minha essência. Então nós aqui começamos então a desconstruir. O que é ser um terapeuta de desenvolvimento humano? Já falei sobre isto no vídeo anterior, por isso não vou estar-me a repetir, mas se vocês até visitarem o nosso site www.anjosevolução.pt, está lá descrito o que é suposto ser um terapeuta de desenvolvimento humano. Assim que vocês entram dentro do Classroom, também está lá escrito o que é suposto ser um terapeuta de desenvolvimento humano. Mas a base de um terapeuta de desenvolvimento humano é o diálogo. É principalmente o diálogo consciente. É acolher a pessoa através da conversa. Na minha visão, uma conversa cura. E eu posso falar com alguém em contexto terapêutico
Posso falar com alguém no café, posso falar com alguém na praia, posso falar com alguém na natureza. E o simples facto de eu abrir aqui um espaço seguro para a pessoa poder falar, é só isto, falar, já permite a pessoa despejar, muitas vezes, as suas dores, as suas feridas, aquilo que é necessário. Se o terapeuta ainda tiver muitas questões internas, a sua vontade vai ser querer dar as fórmulas mágicas para a outra pessoa se encontrar. Faz isto, faz aquilo. Não é isso que o terapeuta faz. O terapeuta só tem é que refletir. Porquê é que achas que esta situação está na tua vida? Para que é que tu ainda mexes nessa situação? Para que é que tu ainda revives essa situação? O que é que achas que tens a aprender com esta situação? Então, o terapeuta, com base numa conversa, lança reflexões para que a outra pessoa possa refletir e chegar ao entendimento por si própria. É aquele que indica o caminho. Claro que depois existem umas ajudas adicionais. Olha, o consulente está ali com algumas dificuldades em encontrar aquele caminho ou verificar aquilo. Tudo bem. Olha, vê este filme, lê este livro, faz este caminho para casa. Isto também é responsabilizar o cliente. E aí o cliente vai receber a informação que nós demos, a semente. A semente é trabalho de casa, é o trabalho para crescer. Ok? O que é viver ao serviço de uma cura, ou da cura, num momento de transição planetária? Ou seja, nós neste momento estamos a fazer uma transição da terceira dimensão para a quinta dimensão, em termos vibracionais. Para mim, na minha visão, eu acho que são frequências vibracionais. Não acredito nada que o mundo, acabe, depois começa outro. Não, eu acho que são aceleramentos vibracionais em que nós vamos nos sintonizar com uma frequência de quinta dimensão. Não acredito naquela frequência de total amor. Não, porque nós somos seres humanos e nós ainda temos muitas questões, até porque, supostamente, segundo alguns estudos espirituais, existem até dimensões até a 12ª, 18ª, ou seja, quinta dimensão não é nada com as altas frequências, que supostamente são os lares onde habitam os grandes mestres espirituais. Então, a quinta dimensão, eu acredito que seja um estado de consciência de quem está no mundo, quem está no planeta Terra, mas não pertence ao planeta Terra. É quase como, eu sei o que é que se está a passar, não é, eu não quero ver, eu vejo, eu sei, eu faço a minha parte, mas não me deixo envolver com toda esta dor. Então também é um pouco os grandes ensinamentos espirituais que dizem que é encontrar o caminho do meio. Nós estamos a fazer um retorno de sabermos quem somos e de retirar todas as formatações, desformatar mesmo, retirando todos os véus da ilusão. Nós temos uma série de mentiras a nível da história da humanidade. Nós temos as nossas mentiras, família, o nosso sistema, depois começamos com as histórias da humanidade, e que nós, quando começamos a desconstruir isto tudo, começamos então a tirar pesos, é como se tirássemos véus, isto não era bem assim, isto não era bem assim. Claro que isto assusta, porque depois leva-nos num campo de, então, mas o que é verdade? Mas isso, quando chegamos a esse ponto, isso leva-nos a um caminho que é o caminho da verdade é pessoal e intransmissível, e a minha bússola interna é o meu coração. E se ele estiver na mais alta frequência, onde não há um julgamento, onde não há o apontar o dedo, onde não há dúvida, onde eu sei que eu estou altamente guiada e ancorada pelas mais altas esferas vibracionais ou espirituais, eu sei que o melhor para mim chega até mim àquele momento. Então, servir o processo de cura, hoje em dia está muito banalizado, eu estou a servir. Eu acho que nós não estamos a servir, eu acho que nós estamos a servir no final da nossa vida. Eu este fim de semana aprendi um conceito que para mim faz-me todo sentido. Primeiro nós estamos a aprender a ser. Eu estou a aprender a ser quem eu sou, retirando todas as máscaras egóicas e todos os véus de ilusão. Depois estou a aprender a sentir, que é começarmos a sentir tudo o que faz parte. Sentir a dor, a sentir o medo, a sentir o amor, sentir todos os sentimentos. Não o sentir na parte racional, mas o sentir mesmo na parte do coração, na parte vibracional, no corpo. Depois nós estamos cá para saber ou aprender, mas saber, que é quando nós aprofundamos os estudos. Eu já sei quem sou, eu permito-me sentir, ok? E agora vou saber quem eu sou, vou aprender, vou buscar.
E por fim é que eu vou servir. E eu aí vou servir quando eu estou aberto ao amor, quando o meu saber já não é mental, quando eu já sei quem sou e eu posso servir, não impondo ao outro aquilo que eu acho que é a minha verdade absoluta, mas colocando e indicando o caminho que me fez sentido a mim e que pode fazer sentido a mim, não pode fazer sentido à outra pessoa. Então é aqui também neste curso que é isto que irão aprender. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, desconstruir, 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 para que depois eu possa servir ao outro com uma base ou com um pilar chamado verdade, autenticidade. Como quebrar o ego espiritual e viver uma vida totalmente centrada ao servir? Ego espiritual. Vou só beber um pouco de água. Ego espiritual. Eu também o tive. E, aliás, volta e meia ainda caio neste erro de o ter. O facto de eu ter feito o trabalho do lado de sombra ajudou-me muito a encontrar o que era o meu ego. Eu achei curioso, na altura que eu tive conhecimento do lado de sombra, eu tinha já feito muitas constelações familiares, já tinha conhecido a minha história da minha família e estava a fazer psicoterapia, e eu achava que já estava tudo curado. Já está tudo curado, já estou ótima para ir trabalhar com o outro. E a minha psicoterapeuta, na altura, deu-me 2 livros que eu disse, eu agora vou curar os outros. Meu ego. E ela deu-me 2 livros para ler. Um que era O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, e o outro foi Os Pescadores de Luz, o Lado de Sombra dos Pescadores de Luz, de Debbie Ford. Passado 15 dias, comecei logo a ler livros, eu adoro ler. Passado 15 dias estava a marcar outra consulta, a dizer, meu Deus, doutora, afinal, não estou nada apta para cuidar do outro, porque na realidade eu estava a querer cuidar do outro com base na minha carência emocional, que era para que o outro validasse que afinal era muito boa e que estava lá e era muito boazinha. Pronto. E o ego espiritual coloca-nos muito estes entraves, ok? Eu já sei tudo, já não preciso de saber nada. Eu posso dizer que em 10 anos não sei rigorosamente nada. E quanto mais procuro, menos sei. Aliás, eu acho que vou saber muito pouco durante a minha vida. O ego espiritual acha que somos dotados de uma missão mega espiritual e que fomos escolhidos para partilhar a informação. Não, eu acho que nós fazemos-nos no caminho. Eu acho que a nossa missão espiritual é trabalhar a nossa pedra bruta em nós. Okay? Todos nós nascemos com dons mediúnicos, todos nós nascemos com um caminho espiritual. O nosso caminho é relembrarmos-nos quem somos. Também onde é que vem o ego espiritual, que é quase como sentisse que o mundo me devia algo e eu mereço um lugar de destaque. Não, eu não mereço. Eu aprendi há muitos anos atrás esta frase numa das ordens espirituais que participei, que foi: o bem não faz barulho e o barulho não faz o bem. Isto fez-me todo o sentido. Eu posso ter uma pessoa ali na esquina que ninguém conhece a fazer mais bem espiritual, porque há uma recomendação, porque as pessoas gostam, porque aquela pessoa impacta a vida de outras pessoas, do que uma pessoa que tem 500 mil seguidores na internet. Claro que a internet é fantástica. Eu venho de Marte, não posso dizer que não. Uma série de seguidores vai-me dar uma alavanca muito grande. Mas existe uma coisa poderosa que é a energia da pessoa, o campo de cura da pessoa, a aura da pessoa. E quem está neste caminho sente exatamente isto. Eu, se estiver ao lado de um verdadeiro curador, só o facto de estar naquele estado de presença, eu sinto... ok, é quase como se fosse é isto. Hoje em dia, nós temos uma série de vídeos, e até estes vídeos aqui da internet, eu estou a gravar, pronto, para atualizar os vídeos. Pode ter visualizações, não pode, não sei. Mas o que é que vai acontecer? Se a pessoa não gostar, passa em frente e vai a outro. Então, nós estamos sempre numa atividade, sempre à procura de uma atividade cerebral, assim, tipo, mega acelerado. No entanto, não vamos num aprofundamento. O ego espiritual acha que também sinto que o ego espiritual entra muito numa competição. Eu quero fazer como tu fazes, se a outra pessoa faz, eu também vou fazer. Não. O caminho é pessoal e intransmissível. Para aquela pessoa, se calhar aquela pessoa, ela vai ter que trabalhar assim. Se calhar aquela pessoa não é para sair do mercado de trabalho e é para te servir de uma outra forma. Então, o ego espiritual, quando nós achamos, eu agora estou melhor do que a minha família toda porque estou muito mais conhecedora, ou estou melhor com o meu marido, ou estou melhor com isto, ego espiritual.
ok? Nós não somos melhores do que ninguém. Porque no momento em que nós achamos, ok, estou a ser melhor, isto é ego espiritual. Nem sou melhor que os meus colegas de trabalho. Nem o que está, até o que está a começar agora, ele pode ter muito mais conhecimento espiritual do que eu. Porque pode trazer esta informação de vidas passadas e ele só foi relembrar. E isto também é outra coisa que vai aqui entrar também neste módulo que é o despertar e expansão de consciência. Existe muito este mito de que eu tenho que fazer uma série de cursos para ficar desperto. Eu posso ler um livro, um único livro, e despertar a minha consciência. Eu posso fazer 20 cursos e eu não estar desperto. Porquê? Porque a informação não entra. O despertar dá-se no momento que eu abro o meu coração ou que me rendo à vida. Normalmente nós entramos em processo de despertar quando acontece alguma coisa na nossa vida em que questionamos a vida. É o tal sentido crítico, ou o sentido filosófico, a filosofia natural que antigamente se ensinava e que neste momento deixou-se de ensinar nas escolas, mas que todo o início da grande humanidade questionava. O sentido crítico. Hoje em dia, se nós reunirmos um grupo de pessoas a questionar, entramos num confronto, okay? Quase como um debate. Antigamente não. Antigamente divagava-se até se encontrar ali alguma conclusão ou não. Por norma, ao despertar, entra num momento em que a pessoa sente-se perdida. Normalmente há ali um crescimento, ou há uma morte de alguém, há um casamento que termina, um trabalho que a pessoa adorava e que perdeu, ou uma questão de saúde. Há ali um momento em que a pessoa dá-lhe um clique e diz-me assim, espera, a vida não pode ser só esta. Em que a pessoa questiona realmente o que é a vida. E neste momento começa a entrar o processo de despertar. E aí eu vou buscar aquele famoso chavão, que é quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então vão começar a aparecer uma série de pessoas. Nomeadamente, há um livro que, se calhar, eu nunca tinha pensado em ler nada sobre a espiritualidade e li o livro. Há uma amiga que fala e diz, olha, porquê é que não faz uma consulta? E aquilo até ressoou. Então isto depois vai começando a ser de grau a degrau, de grau a degrau, de grau a degrau. A Andreia que começou há 10 anos atrás não é a mesma Andreia de agora. A informação que eu ia buscar há 10 anos atrás não é a mesma informação que eu vou buscar agora. Então, isto não para. Mas não para, e eu não gosto nada de ouvir aquilo. Não, a vida não para porque nós vamos estar em interno processo. Isto é colocar sempre a pessoa na dor. Não. O que não para é procurar as nossas fontes de crescimento para que nós possamos expandir. Porque aquela pessoa que diz a vida não para, o crescimento não para, os processos não param, é porque não aprendeu a sua lição e não cresceu, não se expandiu. Vai estar sempre em interno processo. É como a roda do hamster. Estamos sempre aqui, não para. Não. Há um momento em que parou os meus processos. Se me aparecerem algumas situações de processo de crescimento, espero eu já estar dotada de outras formas para lidar com aquela situação. E eu vou continuar a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Se nós estamos num processo evolutivo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu continuo exatamente com os mesmos problemas, ou não resolvi aqueles problemas, então o processo ainda não cresceu. Porquê? Porque eu, como diz o professor Hélio Couto, eu ainda não soltei os problemas. Eu ainda não entreguei a algo superior que possa resolver e eu própria possa também entregar para que haja resolução daqueles problemas. Então aí nós temos que fazer aquela pergunta que é qual é o benefício, para que é que eu estou a agarrar? Porque por norma aqui está o ego associado. Por isso é que trabalhar o seu ego espiritual é muito difícil. Porque ninguém quer olhar para o seu ego espiritual. Ninguém quer olhar para o inconsciente coletivo. Ninguém quer olhar para as dores. Muitas vezes eu tenho alunos meus no curso de constelação familiar, em que eu começo a falar nas feridas da humanidade, os abusos sexuais, a pedofilia, aquelas que existem em famílias. E muitos fazem uma cara de horrorizados. Eu não quero ver isto. Eu disse, pois, mas isto há. Isto é uma das feridas da humanidade e que tem que ser visto. Agora, nós imaginamos que ser terapeuta é só purpurinhas e coisas bonitas. Não, e há pessoas que carregam muita dor e nós temos que olhar. Isto é a nossa capacidade de estarmos bem centrados, tanto para o outro. Aqui no nosso curso também existe aqui uma lista de sintomas de despertar espiritual. Eu falei agora alguns, mas existem muitos, e se vocês aqui encontram na plataforma, que pode ser normalmente um momento traumático ou trágico ou algo que me fez questionar. Os mais conhecidos pode ser um casamento, uma morte de alguém, uma separação, uma mudança de trabalho,
uma morte trágica de alguém próximo. Por exemplo, no meu caso, eu tive uma série de coisas. O meu avô morreu aos meus 28 anos de idade, ele não estava doente, perdi o trabalho, perdi o casamento, perdi. Entrei em modo de perda total. Mas para quê? Para ir trabalhar o meu regresso à minha espiritualidade, que era zero, não havia nada. Então, foi assim um processo de desconstrução, ainda por cima o meu Saturno está em Escorpião, então era mesmo ir às profundezas. Existem vários sintomas. Lembro-me também, quando eu entrei neste meu percurso, as sincronicidades, havia sempre alguém que conhecia alguém que podia ajudar. Lembro-me que durante meses acordava às 3 da manhã e depois ficava sem poder, ficava sem sono, agarrava num livro, já estava a começar a ler. Então, estes sintomas e estas sincronias começam no momento em que a vida diz assim, acabou o recreio e agora está na altura de saber o que é que a tua alma quer. Durante muito tempo é que mandou, agora é a alma que quer. Claro que nós temos a escolha de não fazermos o caminho, claro que sim. A escolha existe e nós podemos o fazer. No entanto, temos que ter a consciência de que mais cedo ou mais tarde a fatura chega, ok? A seguir é termos a noção do ser espiritual que nós somos. Nós somos seres espirituais a ter experiências terrenas. Ou somos seres terrenos a ter uma experiência espiritual? Não sabemos. Na realidade, já existem vários estudos e várias linhas espirituais dizem o mesmo, que o nosso corpo físico é somente um corpo físico e a nossa consciência continua mesmo após a nossa morte física. E que nós, de vida para vida, temos uma consciência, temos uma aprendizagem que nós trazemos e que não regredimos. Essa aprendizagem é um dom ou situações que nós temos que regressamos à vida para as concluir. Claro que nem todas as pessoas são obrigadas a acreditar neste meio mais espírita de reencarnação. Quando a pessoa tem alguma dificuldade, estou a falar de alunos / clientes. Quando o aluno / cliente tem alguma dificuldade em olhar para este caminho mais espiritual, eu sugiro sempre que estudem física quântica. A física quântica também explica muito bem isto. Eu estudei muito material com o professor Hélio Couto. Ele tem um trabalho fantástico, o site dele tem os caminhos das palestras, por acaso já não sei há quanto tempo, porque isto foi muito no início do meu caminho, mas na altura os caminhos das palestras não se pagava, só se pagava a onda da ressonância harmónica, mas ele tem muito material de partilha e que tem uma visão mais científica. Eu, como já partilhei com vocês, eu sou um ratinho de laboratório, tanto gosto de ir a um lado e entender que aquele lado, na minha visão, nunca aprofundei à séria os conhecimentos, aprofundei uma ou duas situações, mas o pouco que estudei durante 2, 3 anos em cada situação, o que eu hoje reparo, ou pelo menos a conclusão que eu cheguei, foi que todos dizem o mesmo, mas de formas diferentes. O que para mim faz-me todo o sentido, ok? É como se houvesse um livro que falasse de tudo o que tem a ver com a humanidade e ele fosse traduzido em várias línguas perceptível para aquelas pessoas. Então, nós aqui só temos que retirar da mente, e não é fácil, que este é só o meu corpo, ok? Utilizado. Eu posso pôr o meu cabelo pintado, posso pôr uns brincos, posso pôr esta roupa mais bonita, mas é sempre colocar o que é que a minha alma quer, qual é o percurso da minha alma, o que é que a minha alma pretende. E isto é deixar de eu comandar a minha vida e permitir que a minha alma comande. Agostinho da Silva tem uma frase que eu utilizo bastante e que adoro, que é: não faças planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para nós. Ou existe também um ensinamento oriental que é a arte de fazer não fazendo nada, algo assim. Isto para mim faz-me todo o sentido, porque nós adoramos ter controle sobre tudo, mas na realidade não temos controle sobre nada. Quantas vezes nós dizemos, e eu quando for tiver dinheiro vou fazer uma viagem, mas a pessoa tem uma doença e acabou por o dinheiro que teve a juntar ficar destinado para a doença. Então o ser espiritual é eu colocar-me literalmente ao serviço. O que é que a minha alma vem cá para manifestar? E às vezes começa assim, agora vais ter que fazer isto. Mas se não lhe apetece, agora vou ter que estudar mais outra coisa, agora vou ter que fazer esta viagem, agora vou ter que fazer este trabalho. Porquê? Porque o ego é cómodo, não é? O ego gosta de estar aqui, sentadinho, em casa, o menos trabalho possível. A alma não. A alma quer crescer, acelerar etapas, não é? Fazer, deixar legado. Para quê? Para podermos então
continuar a elevar-nos neste caminho espiritual. A seguir vamos falar sobre ascensão, quinta dimensão e mônada. Bem, para mim, no que toca a mônada, que são os nossos fractais de alma, só para beber um bocadinho de água, para mim, os melhores ensinamentos no que toca às questões da mônada, da ascensão, é os livros do Dr. Joshua Stone, Psicologia da Alma. Ele está aqui em livro e também existe em audiobook. Para mim, os livros dele que falam sobre as nossas vidas paralelas. Existe um filme muito bom sobre isto, que é o Quem Somos Nós, que é um documentário de física quântica que é brutal. Porque nós temos esta visão muito limitada. Nós pensamos, isto é só a nossa alma que está a ter esta experiência neste corpo. Mas, na realidade, nós temos às vezes aquelas sensações de déjà vu. Os sonhos que são lúcidos, que é um trabalho das nossas outras almas que estão a fazer durante a noite. Aquelas sensações de que eu já vi isto a acontecer. Então, é um trabalho de reconhecimento que este aqui é só uma pequenina parte da minha mônada, nesta partícula da alma, mas que existem outras experiências que estão a decorrer, ou que já não estão a decorrer, que são partes da minha mônada. Eu gosto de utilizar esta metáfora. Existem aqueles cristais prismados que são muito utilizados no Feng Shui, que têm assim várias facetas, que nós colocamos ao sol e aquilo brilha de várias formas, e aquilo são partes da nossa mônada. Podemos estar de um lado, eu posso estar virada para a Terra, e numa experiência, e do outro lado existe outra experiência que está a decorrer no outro lado. Onde é que eu também aprendi muito sobre as mônadas? Nos ensinamentos do Trigueirinho. O Trigueirinho é um senhor que já morreu, um senhor velhinho. Praticamente eu vi os vídeos todos deles. Os livros não consegui ler todos, mas costumo dizer na brincadeira que dormia muitas vezes ao ouvir Trigueirinho, adormecia muitas noites ao ouvir Trigueirinho, e ele deixou-nos um legado enorme. Não é de fácil ouvir o Trigueirinho, até porque ele é muito monocórdio, é muito calmo e tem ensinamentos muito profundos. Para quem procura ensinamentos fast food, não vai conseguir ouvir Trigueirinho. Mas para mim ele tem um conhecimento belíssimo no que toca a mônada. A nível da nossa ascensão em quinta dimensão, todos nós vamos ter que ascender. Há algumas pessoas que não vão conseguir aguentar em termos corpo físico, em termos de libertar a bagagem, e que depois, conforme isto vai começando a gostar cada vez mais, vai começando a ter desenvolver doenças físicas, depressões, desligamentos da alma, acaba por haver ali depois uma total descompensação de uma coisa e de outra. Porquê? Porque a pessoa acaba por não ver prazer, sentir prazer de estar no planeta Terra. Em termos da ascensão, eu acredito que a ascensão é nós libertarmos-nos, na minha visão, atenção, libertarmos-nos, é como se o nosso diamante estivesse repleto de lodo e nós tivéssemos que limpar até começar a ser brilhante, até começar a ser um diamante translúcido. E nós estamos repletos deste lodo, ou seja, o próprio planeta Terra às vezes tem situações muito densas e nós temos que limpar, pois temos toda a herança genética dos nossos pais, limpar, pois fruto da nossa educação, limpar. E então, esta ascensão é o caminho da verdade, é o caminho de quem eu sou, é o caminho do que é que eu quero, não eu ego, mas o caminho que a minha alma quer. Então, eu vou me sentindo mais leve. Eu gosto de dizer muitas vezes isto aos meus alunos, que é, quando uma coisa está a ser difícil de se conquistar, um trabalho, uma situação que está difícil, o caminho não é por aí, porque a vida realmente é fácil, a vida é fluida. Se não está a começar a ser fluido, é porque não é por ali o caminho. O nosso é que quer, nós é que estamos muito naquela, tens que lutar, mas o caminho poderá não ser por ali. Então, estas temáticas que eu falei de uma forma muito resumida, eles encontram-se no curso. Existe aqui os livros, os livros para leitura. Um deles é o livro mais resumido sobre isto que eu falei agora. Também é um livro bastante simples de ler. Depois existe este início de crescimento de quem eu sou, que são as perguntas de crescimento humano, e aqui o livro da ascensão do Dr. Joshua. Como eu tinha partilhado também no vídeo anterior, eu partilho muito esta
esta playlist de vídeos, sempre que eu vou vendo alguns vídeos que possa acrescentar, vídeos de crescimento, já desde o início até agora, vídeos, comentários, filmes, etc. São mais de 200 vídeos que estão a ser disponibilizados, que têm muita informação sobre a temática do crescimento humano e espiritual. Vídeos sobre a mónada, é um percurso de crescimento emocional e espiritual, em que eu partilho isto com os alunos e também com quem me pedir, também eu partilho. Eu gosto muito de partilhar informação. E aqui tem 221 vídeos. Sempre que eu vejo algum vídeo de mais alto impacto, eu coloco aqui. Eu gosto sempre de retirar 1 hora e meia por dia para estudar. Gosto muito de fazer estudos e de crescer. E sempre que há mais alguma informação, eu coloco aqui para os meus alunos e para ajudar. Acho que há muita informação. Eu quero acreditar que estou aqui a colocar a informação mais fidedigna possível, mais alta, mais profunda. Claro que são vídeos grandes, há muitos vídeos que são 1 hora, 2 horas, 3 horas de palestras, mas aquilo que eu vos peço e que vos chama a atenção é: tenham profundidade no vosso caminho. Porque às vezes nós pensamos que vamos pelo caminho mais rápido ouvindo vídeos de 5 minutos, claro que também há, mas é como se eu tivesse só a ver o topo da árvore e não conseguisse ver onde é que estão as raízes, está bem? E às vezes eu posso ver um tronco, uma árvore com uma copa lindíssima e depois vem uma tempestade e a árvore cai porque as raízes eram fracas. Então, eu sou altamente exigente com os meus alunos exatamente por este motivo. Não é tanto a parte bonita que nós vemos, mas a profundidade de ensinamentos que vocês podem encontrar, está bem? Espero que tenham gostado desta explicação daquilo que nós abordamos no primeiro módulo do curso Reencontra a Tua Essência. Volto a referir, se quiserem verificar todo o programa, podem visitar o site www.anjosdaevolução.pt, Reencontra a Tua Essência, formação de terapeutas de desenvolvimento humano, e ainda hoje vou colocar mais módulos para que possam estudar. Obrigada a todos e até breve.